vocês. Primeira vez, né? Agora oração, né? Vamos orar ao Senhor Jesus. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos mais uma vez, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Amém. Pedimos a Deus, ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui presente. Amém. Que o Senhor possa ser usado, Deus, ó Pai, em tua palavra, para que vidas aqui sejam impactadas e transformadas pelo poder do teu Espírito. Amém. Peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, deixa eu só me apresentar aqui, como alguns já sabem, mas para me apresentar melhor. Meu nome é Igor, sou casado há 8 anos, tenho um filho, minha esposa não pôde vir, sou casado com Renata, e sou ali do Presidente Tasso, congregamos. Temos aqui juntos o Senhor André, Walter, Marcelo e Regiane. Congregamos ali na igreja Virginial 2, no Presidente Tasso. E foi me oferecido o convite para poder estar aqui trazendo uma mensagem para os irmãos. E me sinto muito alegre e contente por estar aqui com vocês. Amém. E juntos agora nós vamos aqui meditar juntos, a palavra de Deus. E saber qual que é a vontade de Deus para nós. O tema da mensagem é vontade minha ou sua? É uma pergunta que Deus faz para mim e para você nessa manhã. Vontade, desígnio, aqui rei, aqui ou, melhor dizendo, aqui Deus nós estamos servindo. Isso nós vamos aprender aqui nesta manhã. E antes de novo de entrar na mensagem, eu quero fazer uma pequena oração. Querido Deus, agora eu me coloco em tuas mãos, em tua presença. Peço a Deus que o Senhor fale primeiramente comigo, depois com cada um aqui. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor tem me revelado essa palavra e agora quero compartilhar com meus irmãos aqui do Jardim de São Francisco. Amém. Eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se preparem e trouxe suas Bíblias aí. Tem Bíblia aí? Isso. Pega a sua Bíblia. Nós vamos folhear um pouquinho. Irmãos, eu louvo a Deus assim, que sempre tive. Hoje temos diversos meios, hoje temos vídeos online, no celular, no aplicativo. Mas eu, sinceramente, particularmente, isso não é uma opinião minha, tá? Eu prefiro as folhas. Embora eu use também, sem problema, tá? Embora eu use não contra isso. Mas é muito bom. Nós vamos então, irmãos, olhar muitas páginas, mas serão densos para nós. E, como eu disse, aqui no tema, vontade, minha ou sua? É Deus perguntando para nós. Quais são as escolhas que tomamos quando nos referimos à nossa escolha ou à escolha de Deus? Qual a nossa posição em relação a isso? Quando Deus ele mostra a sua vontade, quando Deus ele aconselha a nós com seus conselhos, qual é a nossa atitude em relação a isso? Será de Deus ou a minha decisão que prospera, que prevalece? Então nós vamos ver isso um pouquinho nesta manhã. Eu queria compartilhar para vocês o que significa vontade. Olha só. O que significa vontade no dicionário? Diz assim: vontade, faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher,
de livremente aplicar ou deixar de praticar certos atos. Força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos. Ânimo, determinação, firmeza. Então, um pouquinho para vocês saberem o que significa vontade. Agora nós abrimos as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos aqui agora entender um pouquinho qual é a vontade de Deus para nós. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Abra sua Bíblia aí. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Isso, muito bem. Espero os irmãos olharem a Bíblia, todos que estão no seu celular também, espero, sem problema. Exatamente. É uma alegria ver a igreja junta, olhando a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, quase aí no finalzinho da Bíblia, para quem está se familiarizando, né? Vem aí Atos dos Apóstolos, vai no Novo Testamento, aí você vai lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, depois em Atos dos Apóstolos e em Romanos capítulo 12, verso 1 até o 2, certo? Encontraram? Amém. Quem encontrou, diga misericórdia aí. Graças a Deus. Vamos lá então. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita o quê? Vontade de Deus. Vontade de Deus. Irmão, interessante nesse versículo, Deus ele leva a gente a raciocinar. Mente. Satanás tem trabalhado muito nas mentes das pessoas. E se nós não tivermos um bom pensamento, um bom intelecto, todo o corpo padecerá. Se nós não tivermos domínio próprio, se nós não tivermos controle, irmãos, e principalmente não tivermos controle em nossas vontades, padeceremos. E é interessante que Satanás ele sabe trabalhar muito nisso. E ele tem oferecido diversos meios para poder distrair as pessoas. E principalmente distrair as pessoas da vontade de Deus. Ele quer que eu e você não obedeçamos ou fazemos a vontade de Deus. Ele quer que eu e você vivamos de acordo com o que a gente pensa ou do que a gente acha, e não é bem assim, irmãos. Na próxima, quem sabe na próxima pregação minha, eu posso até contar o meu testemunho um pouco aqui. E antes de ser adventista, sou já há 7 anos adventista. Antes de ser adventista, eu era de uma igreja pentecostal. Inclusive já estava quase já me preparando para ser pastor, já pastoreava a igreja, inclusive uma dessas igrejas, uma delas eu dirigi na Nova Porto 15, perto de vocês aqui, e tinha salário pastoral e tudo mais. Só que assim, aonde eu estava, eu não tinha o entendimento que hoje agora eu tenho. Inclusive, algumas dúvidas tinha. Só que, principalmente sobre relação ao sábado, nós, até então eu, e é normal, natural, as pessoas de outras denominações fazerem isso, seguir o que o seu líder fala, a vontade do seu líder, e não procurar o que diz assim, diz o Senhor, né? E, irmãos, foi, olha, uma passagem maravilhosa, também um pouco difícil, porque não foi fácil abandonar o carro que eu tinha. Mas
como eu tinha um amor à palavra de Deus, e tenho. Amém. Amém. Estou aqui, já faz 7 anos. Glória a Deus, aleluia. E louvado seja Deus, irmãos. Olha, não tem outra. Olha, falta até palavras. Porque eu cheguei ao entendimento, sabe, tão claro, a Bíblia é tão simples. E as pessoas lá fora procuram dificultar as coisas, né? Muitos líderes de outras denominações, enfim, não questionam a fé. É muito maravilhosa a questão disso, de muitos irmãos nossos. E eu digo para vocês, não menosprezemos a fé dos nossos irmãos pentecostais, neopentecostais, enfim. Estou aqui para falar mal deles. Eles creem assim como eu tenho. O importante é e não colocamos como exclusivistas da salvação. Tem muito isso no meio adventista, é um erro claríssimo. E Ellen White disse que há outros sinceros em outras denominações. Deixe que o tempo de Deus, que vai trabalhar na mente deles, assim como trabalhar na minha. Eu não sei se tem alguns aqui que vieram de outras denominações ou de outra religião, mas oremos para que Deus possa alcançar cada um deles. Amém. Inclusive, irmãos, não conhecia sobre a vontade de Deus, sobre a questão, como eu disse aqui, a guarda do sábado. Não entendia muito bem, achava que o líder explicava, entendia, por assim. Essa é a vontade de guardar o sábado? Foi abolido? Tudo bem. Mas depois que conheci, e muitos aqui eu creio que conheceram, viram que realmente, irmãos, a Bíblia, ela por si só, ela se interpreta e ela traz a luz e esclarecimento. E Satanás, ele não quer que nós conhecemos essa vontade. Satanás, ele não quer que nós conhecemos a vontade de Deus para nós. Por quê? Porque ele bem sabe que se eu e você seguirmos a vontade de Deus, nós seremos abençoados, seremos felizes e principalmente, irmãos, não seremos iludidos ou até mesmo enganados, porque é isso que acontece. As pessoas estão sendo iludidas e enganadas por falsas doutrinas, falsos ensinos, e é isso que ele quer. E aí surgem essas montes de religiões para confundir a mente das pessoas. Mas graças a Deus que Deus tem levantado o povo para levar essas mensagens, essas 3 mensagens angélicas para este mundo afora. Inclusive estamos aí na Semana Santa e que Deus possa nos abençoar nisto. Deuteronômio capítulo 11, verso 26, abre sua Bíblia aí, 4 livros aí, no Velho Testamento. Aliás, no perdão. Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, você vai conferindo aí. Deuteronômio capítulo de número 11, versículo de número 26. Olha só o que Deus nos oferece. Deuteronômio capítulo 11, verso 26. Deuteronômio, início da Bíblia, capítulo 11, verso 26. Gosto de repetir várias vezes para os irmãos que estão ainda procurando encontrar. Diz assim, Deuteronômio capítulo 11, verso 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Verso 27. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje te ordeno. Então veja, a bênção que Deus nos oferece, segundo a sua vontade, é que nós obedecemos os seus mandamentos. Continuando, verso de número 28. A maldição é para quem? Para aqueles que não cumprirem os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e desviarem dos caminhos do Senhor que vos ordeno, para servirdes outros deuses que não conheceste. Então veja, Deus nos oferece 2 caminhos: a bênção, se ouvirdes e obedecerdes os seus mandamentos; a maldição, se não praticardes e não guardar os seus mandamentos. Qual lado eu ou você quer estar?
É natural que nós dizemos: não, eu quero estar do lado de Deus, eu quero ser abençoado, quero ser uma bênção. Eu também, nós todos queremos, mas quando nós vamos ver em prática, isso é uma luta constante. Por isso que Paulo fala sobre a luta entre a carne e o espírito, porque, irmãos, é uma luta constante, dia a dia. Sábado retrasado, tinha uma irmã na igreja, na escola sabatina, ela disse, e isso me marcou, ela disse assim: eu não me lembro se é neto ou neta, ela disse: eu levo meu neto para a escola, e quando eu chego no portão da escola, eu oro a Deus juntamente com ele, e peço a Deus que batize o teu espírito, para que ele possa decidir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é. E aí a criança pergunta, né, para a avó: mas vó, o que é isso? O que é ser batizado com o Espírito Santo? E aí a avó explicou um pouquinho de detalhes para aquela criança, e aquilo me chamou a atenção. Irmãos, quando eu e você somos batizados com o Espírito Santo, não é só quando nós fomos batizados no instante batismal. Não. Deus desceu o teu Espírito sobre nós, sim, mas nós devemos buscar o Espírito Santo diariamente, para que você possamos resistir às ofertas do inimigo, resistir às tentações que ele oferece. Porque, irmãos, e ele sabe muito bem, irmãos, veja, o mundo tem mais de 6.000 anos de história, ele é especialista, sabe dos nossos desejos, das nossas ansiedades, sabe a personalidade de cada pessoa, inclusive a minha e a sua. Ele sabe a sua fraqueza e a minha. Então, ele não quer que nós nos enchamos do Espírito de Deus, ele quer que a gente cumpramos a sua vontade. E qual que é a vontade de Satanás, irmãos? Abramos em João capítulo 8, verso 44. Essa é a vontade dele. João capítulo 8, verso 44, diz assim, Novo Testamento, João capítulo 8, verso 44, diz assim, isso, João 8, 44, diz, olha só: vós sois o diabo, que é vosso pai. Isso está se referindo aos filhos. E quereis satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Veja, vós sois o diabo, quereis, que é vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos, a vontade dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. É isso que ele quer, que não nos firmamos na verdade. Por quê? Continuando, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás, ele quer que eu e você façamos a vontade dele. E qual foi a vontade dele a princípio? Foi querer estabelecer o seu reino, o seu trono no céu. Foi querer não obedecer aos princípios que Deus ali ordenara lá no céu, os seus mandamentos. Satanás nunca se firmou na verdade, e aí foi lançado por terra, está aqui na terra, perturbando a população mundialmente, os seres humanos, fazendo as pessoas serem levadas às suas vontades. E todo aquele que não está de acordo com a palavra de Deus, e todo aquele que não está seguindo a vontade de Deus, está seguindo a vontade do próprio inimigo. O inimigo de Deus esclarecido. Então, o que eu e você devemos fazer para não cairmos em tentação, para não cairmos nessas mentiras? O que eu e você devemos fazer, irmãos, para que Deus possa nos encher do teu Espírito e derramar do seu poder? Precisamos, irmãos, decidir, escolher, estar do lado de Deus. Mateus capítulo de número 5, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 5,
versículo de número. Perdão, Mateus capítulo 7, perdão. Capítulo 7 de Mateus, versículo 13. Mateus capítulo 5, verso 13. Olha só o que diz. Mateus capítulo 7, perdão. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Assim como no princípio Deus nos mostra bênção e maldição, assim como Deus nos mostra a sua vontade. Muito obrigado, Deus abençoe. Ele mostra para mim e para você que a vontade do inimigo é que você não ande na verdade, para que você cumpra a vontade dele, vive uma mentira, e aí o que acontece? Te leva para a porta larga. E são muitos que estão encontrando. Poucos estão encontrando a porta estreita que leva para a salvação. Então, o que eu e vocês estamos fazendo, irmãos, em relação a isso? Qual é a vontade minha e sua, quando estamos diante de Deus, diante da sua palavra, e Deus nos mostra, esclarece um erro nosso, um pecado nosso, e Deus fala: olha, mude. Qual é a nossa reação em relação a isso? Para que a pessoa possa chegar a uma escolha, é preciso passar em um autoconhecimento. Eu e você, irmãos, quando nascemos, nós vivemos uma vida, ou durante a vida toda, até o fim da vida, vivemos aprendizados. Ninguém aqui jamais, só Deus, sabedor de todas as coisas. Mas nós, irmãos, até mesmo em relação à Bíblia, quantos assuntos eu e você, quando nos deparamos com os estudos da palavra de Deus, e nossa, não sabia disso. Então, a nossa vida é uma vida constante em aprendizado. E quando eu e você nascemos, estamos aprendendo a cada dia, conhecendo, mas a partir do momento, quando Cristo diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará, e quando Osés também diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, a partir do momento que eu e você nos encontramos e aprendemos o conhecimento de Deus, nós não somos mais inocentes. A partir do momento que eu e você conhecemos algo que para nós nos trará benefício, colocaremos em prática. Por exemplo, quando você vai tirar uma habilitação, até então você não sabia. Talvez você até, quem sabe, já teve contato com um carro, uma moto, já dirigia antes, mas para que você esteja legislado, autorizado a dirigir um veículo, é necessário você passar por alguns procedimentos. Primeiro você vai lá na autoescola credenciada ao Detran, você vai lá fazer alguns exames de vista, psicotécnico, depois você vai lá e passa por aula teórica, por algum período. Depois disso você vai para as aulas práticas, para quando chegar no dia do exame, o examinador vai te examinar, para ver se você realmente passou os testes, ou se você aprendeu realmente. A mesma coisa em questão espiritual, a mesma coisa em relação ao espiritual. Nós aprendemos com Deus cada dia, nós aprendemos com o Senhor cada instante. Mas a partir do momento que eu e você conhecemos a palavra de Deus e colocamos em prática em nossas vidas, estamos fazendo o que, irmãos? A vontade de Deus. Agora, se eu e você deixa de conhecer o conhecimento de Deus, o que acontecerá? Como eu acabei de citar aqui, as pessoas vão errar. As pessoas vão entrar no mau caminho. As pessoas vão errar o caminho e vão começar a fazer conforme o que elas acham que é assim. E o que acontecerá? Traumas, vai acontecer revoltas, vai acontecer surgir outros problemas mais. Por quê? Porque ela não tem esse conhecimento.
pessoas, muitas aí fora, e até mesmo já ouvi de muitas pessoas testemunharem, testificarem: olha, se eu tivesse conhecido antes essa palavra de Deus, eu seria uma outra pessoa. Se eu tivesse conhecido a vontade de Deus, eu seria outro ser humano, sabe? Por quê? E quando ela teve um momento, o prazer de conhecer a palavra de Deus na sua vida, ela reconheceu que a vontade de Deus é melhor. Amém. Só que tem um grande problema, irmãos, que acontece, que eu tenho certeza que acontece com todos aqui. O tal do egoísmo, da ignorância, do orgulho. Isso nos faz levar, irmãos, a tropeçar muito bem. Eu quero apresentar para vocês uma pessoa, um dos primeiros seres humanos da face da terra, Caim. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Olha só o que Caim decidiu e fez. Por causa da sua ignorância, da sua arrogância, por causa da sua altivez de espírito, por não reconhecer a correção de Deus para ele tomou a decisão para o erro. E aí nós olhamos para a história: Caim fez errado, aí Caim ofereceu o pior sacrifício, ele não fez. Mas, irmãos, agimos igual, agimos do mesmo modo, não é diferente. Vejamos, Gênesis capítulo 4, versículo 4. Gênesis aí, rapidinho, né? Primeiro livro, facinho, né? Diz assim, ó, Gênesis, capítulo de número 4, versículo 4, olha só o que diz. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Verso 5: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Verso 6: veja agora que Deus, conhecendo o coração do ser humano, olha só a advertência de Deus para Caim. Verso 6: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Há momentos que Deus faz perguntas para nós. Isso, por que você está assim? Por qual motivo? O que te levou a essa situação? E olha só o que Deus fala para Caim mais. Verso 7: veja o conselho de Deus para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? O que Deus está falando para ele? Olha, se você oferecer o melhor sacrifício, assim como fez seu irmão, o seu sacrifício também vai ser aceito. Deus não faz acepção de ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Nós temos que ser justo. E Ele mede a sua justiça conforme as nossas obras. Agora vejamos, olha só o que aconteceu. Se todavia procederes mal, eis o pecado jaz à porta. Deus falando para Caim: olha, se você quer escolher isso, olha o pecado aí na sua porta. Só que olha, porém, olha só, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Veja, Caim estava de semblante diferente, irado, revoltado. Para ele, aos olhos dele, ele estava certo, o irmão dele estava errado. E aí ele coloca em seu coração fazer maldade com o seu irmão. Só que Deus reconhece as intenções do nosso coração. E Ele diz: olha, o que você está decidindo está na porta, o seu pecado. Só que eu vou dizer uma coisa: cabe você dominar. Irmãos, nós nascemos com a natureza já mal. Nossa tendência é cair em Deus. Não tem esse negócio de sustantivo, bonitinho, hoje. Não, todos os
dias somos provados. Todos os dias nós somos provados por Deus e pelo inimigo. Deus diz para ele: olha, o que você está tentando fazer é pecado, cabe você dominar. Deus deixou para nós sua vontade. E Ele deixou a escolha para nós, para mim e para você, nesta manhã. E Ele disse para Adão e Eva, e para Adão principalmente, quando foi criado, dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes e sobre os animais. Deus nos deu a capacidade de domínio. Se eu e você queremos praticar o bem, cabe a nós que administrar a nossa vida. Deus nos deu condição de nos dominar. Só que, claro, irmãos, com Ele. Porque nós, naturalmente, somos fracos, mas é em Cristo que nos fortalecemos. Amém. Só que o que Caim fez? Verso 8: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, o quê? Ele estava primeiro. O que aconteceu com ele? Matou. Ou seja, Caim decidiu a sua própria escolha, a sua própria vontade. Ele não decidiu dominar o seu ego, a sua vontade, o seu desejo de fazer mal ao seu irmão. Ele cumpriu a sua sentença, a sua vontade, e não a de Deus. E veja a consequência que ele plantou. Versículo de número 9: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a terra a mim. Verso 11: eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Veja, a escolha dele, a vontade dele prevaleceu, e o que aconteceu se tornou maldito. Veja mais. Quando lavrares o sol, verso 12, não te dará ele a sua força, serás fugitivo, errante pela terra. Veja, irmãos, sabemos que Satanás, a sentença dele já está consumada. Ele já sabe, que vai ser condenado. Mas ele quer fazer os seres humanos povo errante como ele, fugitivos. Por que fugitivos? Porque Deus, ele mostra para mim e para você a sua lei, ele mostra a sua vontade. Só que ele quer que você faça a vontade dele para fugir da vontade de Deus e se tornar errante, se tornar pecador, se tornar maldito. E essa é a posição dele, a intenção dele, levar, se possível, o mundo inteiro do lado dele. Mas veja, 15, verso 15: o Senhor, porém, diz: assim qualquer que talhe matar será virado 7 vezes. E pôs o Senhor sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Veja a semelhança na questão do selamento. Sabemos que estamos chegando nesse tempo final. Deus há de selar o seu povo. Satanás virá igualmente selar os seus dele. Caim já foi selado. Selado por Satanás, pela obra que ele fez, por ter matado o seu irmão. E Deus deixou uma marca para ele. Olha, aquele que tentar matar você, Caim, 7 vezes mais será vingado. E você será um errante na terra. Você será um maldito por causa disso. Agora,
Satanás ele quer selar nossos corações para o quê? Para que eu e você percamos a vontade, principalmente perdamos a salvação. Quer que eu e você se tornamos errantes para que não consigamos alcançar a misericórdia. Mas nessa manhã aqui no Jardim São Francisco é diferente. Amém. Deus ele tem alcançado o povo, tem aceitado a sua palavra. Continue firme, não desanimes, porque Deus ele é com vocês e hoje vocês estão aprendendo que vale a pena estar do lado de Deus. Amém? Amém. Bom, Caim levou suas consequências, carregou a sua culpa. E agora o papel de Deus é o quê? É nos orientar nesta manhã. Qual é o papel dele? Isaías capítulo de número 30, verso 21. Irmãos, até que hora eu posso ir aqui? Eu estou vendo aqui, já é 11h35, 11h40, né? Passou 10 minutos. Passou 10 minutos? Então vamos, Está tão bom. vamos lá na igreja, eu prego. Tem momentos que eu chego naquele dia. Irmão, a menina perguntou para mim, irmão, está na acabar. É porque geralmente é sempre assim, né? 11h30, 11h40. Ai, mas eu estou achando tão bom. Não queria nem que acabasse. Mas pode continuar então, irmãos? Vamos lá. Mas já estou chegando já no finalzinho já. Mas olha só, para acelerar um pouquinho aqui. Qual que é a vontade de Deus para nós? Isaías capítulo 48, capítulo 30, verso 21, olha só o que diz aí. Olha a vontade de Deus. Isaías capítulo 30, verso 21. Isaías capítulo 30, verso 21. Diz assim, Isaías capítulo 30, verso 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Amém. Eu vejo aqui, eu creio que alguns. Quantos aqui são pais aqui? Levanta a mão. Isso, muito bem. É natural que nós pais, quando nossos filhos estão já no seu início de vida, começando a caminhar, a gente estamos ali por trás deles, vendo eles, né? E também quando a gente vai muitas vezes andar nas cordas de bicicleta, às vezes ele dá uma desviada para cá, para lá, e eu estou atrás dele e ele está adiante, né? Cuidado, filho, vem para cá. A mesma coisa Deus. Ele está dizendo para você: olha, é natural, você vai se deslizar um pouco, vai tropeçar ou vai querer sair, mas Deus está dizendo: olha, para mim e para você, este é o caminho, vai por ele. Amém. Isaías capítulo de número 48 agora, um pouquinho para frente aí. Olha só o que diz mais. Todo pai ou toda mãe sabe que é o melhor para o seu filho, correto? Amém, irmãos? Amém. A mesma coisa é Deus para conosco. Isaías 48, verso de número 17. Isaías 48, verso 17. Olha só o que diz a Bíblia. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Olha, veja, 3 vezes ele nos direcionando a nós. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Amém. Irmãos, Deus sabe. Deus sabe o melhor para você e para mim. Verdade. Então, cabe a nós respeitar essa decisão de Deus. E como filhos obedientes, obedecer. Amém. Agora veja, todo aquele que comete pecado
comete injustiça, desobediência, este está se afastando de Deus. Como eu citei aqui a princípio, o orgulho faz que muitas pessoas errem o caminho. O orgulho faz que muitas pessoas não se corrijam, não se consertem. Olha só um dos exemplos. Olha só o que Deus fala para nós em Provérbios, capítulo de número 21. Rapidinho, irmãos. Provérbios, capítulo 21. Versículo de número 4. Provérbios, capítulo 21, versículo 4. Olha só o que diz. Provérbios, capítulo 21, verso 4. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Pessoa orgulhosa, pessoa que não aceita a correção de Deus, está pecando. Outro texto aqui semelhante, Ezequiel, capítulo 31, verso 4. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, irmãos. Ezequiel, capítulo 31, versículo 4. Você acompanha comigo. Ezequiel, capítulo 31, versículo 4. Olha só o que diz. Perdão, versículo 14, tá, irmãos? Ezequiel, capítulo 31, versículo 14. Diz assim, a parte final do versículo aí, ó, os últimos três frases aí, 3 linhas, diz assim: porque todos os orgulhosos estão entregues à morte, e se abismarão às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, como se pudesse a cova. Toda pessoa que é orgulhosa, ela está a um passo do precipício a cair no abismo. Toda pessoa que é orgulhosa, além de gerar pecado, ela está ao passo do precipício, está no caminho de morte. A Bíblia diz em Provérbios que ele fala: há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o fim deles é o caminho de morte. Então toda pessoa que é orgulhosa e não quer ceder a sua vontade a Deus, ele está plantando para si obras de iniquidade, obras de pecado. Mas o conselho de Deus para mim e para você, Romanos capítulo 12, verso 16. Eu já estou me estendendo no finalzinho. Romanos capítulo 12, verso 16. Olha só o que a Bíblia diz. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescenderem com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Eu acho que é lá no caso que tem alguns irmãos lá, que são orgulhosos, tá? Acho que aqui não tem não. Eu creio assim. Mas se tiver, irmão, por favor, seja mais simples, humilde. Simples, não estou dizendo no traje, mas seja simples, assim como Cristo foi servo antes da cerimônia. Ele ali lava os pés dos discípulos, servindo como se serve. Olha a simplicidade de um Deus maravilhoso. E eu quero destacar este exemplo de Cristo. Filipenses capítulo de número 4, capítulo 2, versículo 12 ao 16. Olha só o que o texto diz. A palavra de Deus diz. Filipenses capítulo de número 2, versículo 12. Jesus foi o maior exemplo de humildade, simplicidade e também obediência. Sempre seguiu a vontade de seu Pai. E é assim que devemos fazer: seguir a vontade de Deus. Filipenses capítulo de número 2, verso 12 a 16, diz assim: olha só o que diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só a minha presença,
ou perdoa-nos. Falei errado. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Essa é a parte final que eu quero ver com vocês. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Veja, ele não quis trazer a sua divindade para a terra. Ele se esvaziou de si para ser homem. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Verso 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, ou seja, seguiu a vontade do Pai, pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém. Por isso, Amém. Jesus, ele foi o único exemplo nosso, para nós, que se submeteu à vontade de Deus. Veja, Adão, Eva, Caim, todos nós. Sabe o que aconteceu com nós? Ficamos nessa transferência. Não fui ele que errou. Não fui ela que errou, ela é culpada, ele é culpado. Lembra? Adão, não, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu do fruto. Deus chega a Caim, agora sou eu, tutor do meu irmão. A culpa foi sendo passada um para o outro. E Deus olha lá, o Senhor, olha o seguinte: vamos elaborar um plano aqui que a humanidade vai cair. Eles vão passar por um para o outro e vai parar. É necessário que essa culpa caia no sol. E a Bíblia fala lá em Isaías, capítulo 53, verso 2, que eu ia citar, mas por causa do tempo, fala que Cristo carregou todas as nossas culpas e enfermidades, todas as nossas enfermidades, pecados, toda a maldição que foi proferida a nós, passou por ele, sobre ele. Por causa deles fomos sanados. E agora é a minha pergunta para encerrar. Versículo de 1 a 12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, ou seja, como sempre seguiste a vontade de Deus, não só a minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolverei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpados no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, e nem me esforcei inutilmente. Quero ensinar aqui dizendo isso, assim como o apóstolo Paulo. Isso, olha, para que a minha e a sua fé não seja inútil, para tudo que a gente fez nessa terra, será inútil se eu e você, nós não compreendermos a vontade de Deus. Se eu e você não tivermos um temor, como ele fala no princípio aqui, no temor e tremor, nós devemos tremer e temer Deus, porque quando se diz sobre salvação, é coisa séria. E quantas pessoas estão jogando a oportunidade de Deus fora? Quantas pessoas, e muitos de nós, estamos jogando essa oportunidade fora, porque nós queremos seguir os nossos próprios conceitos. E Jeremias fala: maldito é aquele que confia em sua própria carne, em seu próprio braço, faz a força do seu braço. E ele mesmo fala: só que bendito é aquele que confia no Senhor. Amém. Então eu digo para você e pergunto: qual é a escolha e a sua decisão nesse dia? Que vontade você quer seguir? A vontade de Deus ou a vontade do nosso Deus, Satanás? Que eu e você possamos responder: Senhor, eu quero obedecer-te, eu quero seguir-te,
e eu quero fazer a sua vontade. Diga amém nessa manhã. Amém. Quantos estão dispostos a fazer? Diga amém nessa manhã. Amém. Irmãos, seguimos a vontade de Deus e você. E para encerrarmos, vamos cantar: seja o centro. Deus seja o nosso centro nesta manhã. Amém? Cantador juntos, entusiasmo, alegria. Aquele que promete a vida eterna, a todo que ele crê. É ele quem nos guarda e operando quem mediará.
Oremos ao Senhor, querido Pai Celeste, que o Senhor seja o nosso centro e possamos seguir a Sua vontade. Amém, Senhor. Ó Deus, que possamos deixar todo o egoísmo, todo o orgulho para trás, toda a arrogância, ignorância, que possamos viver assim. Ó Deus, que o Senhor possa nos batizar com o Teu Espírito. Amém. Para que possamos, meu Deus, seguir nessa geração corrupta, sermos luzeiros para este mundo, não se corrompendo, mas sim levando a Sua mensagem, levando o Seu amor para as pessoas, mostrando a elas a vontade do Senhor, que é melhor para nós e para o mundo inteiro. Amém, Senhor. E que essa vontade fará nos reunir naquele grande dia, Amém. de assentarmos com o Senhor em glória e celebrarmos juntos contigo, ó Pai. Amém, Senhor. Pai querido, Pai eterno, que o Senhor possa, Senhor, cuidar de cada um aqui neste momento. Amém. Que o Senhor possa levar os seus filhos da sua santa proteção, nós também que retornaremos para evitar. Amém, Senhor. Pai querido, mas que hoje nós possamos sair daqui decididos a estar do Teu lado, a estar, Senhor, fazendo o Teu querer e a Tua vontade. Amém, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, implantar isso em nossos corações, lembrar que mais vale estar nos Teus atos, em Tua presença, fazendo o Teu querer do que ir para os outros lugares do mundo. E que possamos, meu Deus, sempre, ó Pai, escolher estar do Teu lado. Amém, Senhor. Pai, esta é a oração, e que o Senhor possa, Senhor, alcançar também muitos que estão lá fora, que ainda não estão, meu Deus, obedecendo, que ainda não estão segundo a Sua vontade, mas assim como o Senhor me alcançou, e alcançou muitos de nós aqui, eu tenho certeza que a Tua misericórdia, a Tua vontade ainda, meu Deus, é que muitos se acheguem, meu Deus, ó Pai, aos Seus braços, para que o Senhor possa nos reunir naquele grande dia. Amém, Senhor. Fique conosco, é que eu te peço nesta manhã, neste sábado maravilhoso. Nos dê o restante de sábado, uma ótima semana, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos nesta manhã.